Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Ciência na Mesa, um podcast do ProEst-PG, o programa de extensão dos projetos de pós-graduação da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Sabrina Xavier. E eu sou Jean Júnior e hoje estamos aqui com a professora Sayonara Folk, professora do Departamento de Farmácia de Toxicologia e também coordenadora do CIATOX. Muito obrigado por estar aqui, tendo esse momento com a gente e uma conversa que vai ser muito produtiva e também de muito conhecimento para quem está nos acompanhando. Fala mais um pouco sobre o que é o CIATOX para quem está nos escutando entender qual é o contexto. Bom dia a todos os ouvintes aqui do projeto ProEx-PG. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre o que nós fazemos na extensão, que na verdade é extensão, pesquisa e ensino. O CIATOX ele tem o tripé da universidade. Então, o CIATOX são unidades de consultoria sobre casos de intoxicação e acidentes por animais peçonhentos. Eles são unidades ligadas à rede de urgência e emergência do Ministério da Saúde. Também tem cooperação com o Estado e com certeza também deverá ter no futuro com o município. O CIATOX de Campina Grande, ele surgiu por iniciativa do secretário de saúde do município em 99, quando eu estava, fazia pouco tempo que eu estava na universidade, e ele nos convidou para montar essa unidade. Foi ao departamento, o departamento aceitou e nós montamos esse serviço que funciona até hoje. Inicialmente, nós funcionávamos na Secretaria de Saúde, num prédio, depois fomos para o HU, mas o HU é um hospital de porta fechada. Então, fomos para o Hospital Regional em 2014, ou 2004, e estamos lá. Né? No Brasil, existem 32 unidades. Na Paraíba, nós temos 2 unidades, que é o CIATOX de uma pessoa e Campina Grande, CIATOX Campina Grande. Quais são as atribuições de um CIATOX? Né? Seriam várias, mas eu vou tentar condensar aqui. Atender os casos de intoxicação por substâncias químicas e acidentes por animais peçonhentos e plantas. Nós funcionamos em parceria com o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, apesar do CIATOX ser uma unidade institucionalizada do Departamento de Farmácia, né? Mas, pela parceria com o hospital, nós funcionamos lá e atendemos a esses agravos aqui que eu já citei. Né? Então, qual é uma das principais atribuições? É a orientação. O corpo médico nos consulta e nós damos a orientação. Então, existe uma parceria no atendimento desses casos. Né? Nós temos, como eu falei, nós temos o ensino da toxicologia, né, como uma marca do serviço. Então, nós temos alunos da graduação, do curso de toxicologia, do curso de farmácia, do curso de enfermagem, do curso de biologia, do curso de medicina. Recebemos também alguns de outras universidades, desde que estas universidades encaminhem. Então, a função é orientar o atendimento desses casos e notificar, para que essa notificação ela gere um dado epidemiológico, uma informação, para que essa informação chegue até aos agentes públicos. E, a partir daí, políticas públicas sejam elaboradas a partir do conhecimento do perfil epidemiológico de cada região. As intoxicações que ocorrem aqui na Paraíba, elas são diferentes das que ocorrem em Pernambuco e das que ocorrem em São Paulo. Eu vou trazer um exemplo bem simples aqui, por exemplo, o animal peçonhento. As serpentes que causam empeçonhamento aqui na nossa região, tem uma grande diferença das espécies que causam empeçonhamento em São Paulo. Então, qual é a serpente que ela é do nosso bioma aqui? É a Bótropis erythromelas. Popularmente conhecida como jararaca. Né? Jararaca. Então, assim, cada local ele vai ter o seu perfil. Então, os centros, eles são o retrato. Por quê? Porque nós notificamos a demanda que existe ali. Toda a demanda que existe, né? Então, e hoje o CIATOX Campina Grande, ele tem uma área de abrangência de 2 milhões. A gente atende cerca de 2 milhões de pessoas. Como? Porque a Paraíba ela é dividida, né, em 3 regiões de saúde. A primeira, a segunda e a terceira. Campina Grande polariza 70 municípios e está dentro da segunda macro-região de saúde.
Mas, por uma divisão estratégica, o CEATOX de João Pessoa fica atendendo os 2 milhões, que fica na primeira macro, e Campina Grande, 2 milhões que estão na segunda e na terceira macro-região. E nós atendemos também a questão orientamos a regulação, né? O Estado tem uma central de regulação, eles encaminham os nossos casos para a gente, caso que acontece em Amparo, acontece em Itaporanga, Patos, Cajazeiras, e nós fazemos a orientação. Então, nós temos essa atribuição, atender e notificar esses agravos, além de fazer pesquisa, fazer extensão e o ensino. A população tem acesso a vocês. Eles conseguem ter justamente essa parte do suporte para saber quais medidas tomar depois de um envenenamento. Como é que se dá esse contato? Nós temos um 0800 que é de abrangência nacional, é o 0800 722 6001. E nós temos uma equipe que fica no hospital 24 horas, 365 dias durante o ano. Nós temos enfermeiros, nós temos estudantes, como eu já falei, de farmácia, biologia, enfermagem e medicina, e nós estamos lá prontos para atender a população. É muito importante que a população ligue, porque existem alguns casos em que não é necessário a vítima, né? Quando a gente fala muito em animal peçonhento, a gente fala em vítima, né? Ou a uma criança que muitas vezes ingere acidentalmente algum produto e a gente pode orientar de não levar para o hospital, porque muitas vezes, né, chega uma criança, eu vou falar aqui um produto que a gente considera produto de uso doméstico, que a gente chama de DOM sanitário, que são as pilhas. As crianças ingerem a pilha, né, e nesse caso da pilha tem que ir para o hospital, porque nós precisamos seguir o curso dessa pilha no corpo da criança, né? Mas, por exemplo, um raticida do tipo que usam muito hoje em dia, Ratol e Ratoquil, a gente pode orientar que não leve a criança, porque se for ingestão de pequena quantidade acidental, a mãe colocou lá no cantinho, a criança colocou um pouquinho na boca, então a gente sempre orienta que não vá. Não precisa deslocar essa criança até o hospital. No caso da pilha, sim. No caso da pilha, a criança tem que ir ao hospital. E são vários casos. Quais são os mais comuns de se observar? E no hospital, nos animais peçonhentos, no grupo de animais peçonhentos. Quem são os animais peçonhentos? Todo mundo pergunta, né? Ontem me perguntaram, você é animal peçonhento? Não. Animal peçonhento a gente agrupa as serpentes, as aranhas, os escorpiões, as formigas, o potó, lagarta, né, também são considerados animais peçonhentos. Então, dentre os animais peçonhentos são os escorpiões. A gente chega a notificar lá no CEATOX, no Hospital de Trauma de Campina Grande, em torno de 2.500 casos por ano. Todos os dias a gente está tendo casos. Eu estava terminando minha aula agora pela manhã, quando me ligaram, né, que uma grávida tinha sido picada. E a pessoa me conhecia e ficou preocupada e disse, e pode dar o soro a ela? Eu disse, se for preciso, pode sim. O soro ele pode ser dado à criança, à gestante, na idade adulta e ao idoso. E a dose é igual para todo mundo. Pode sim. Não tem problema. A quantidade de veneno que entra no caso, né? O soro, ele vai neutralizar, né? Ele serve como um antídoto, ele vai neutralizar a toxina circulante que foi injetada pelo animal peçonhento. Então, escorpião é campeão. Depois vem a jararaca. Esse ano chamou a atenção para a gente a cascavel. Esse ano houve muito caso de cascavel, muito caso. Os soros utilizados, por exemplo, para cascavel e para jararaca são diferentes? São diferentes. Né? Aí é preciso tirar foto ou levar? A serpente? Tirar foto da serpente. Sim, a gente sempre pede que leve. Inclusive, a UEPB, ela tem um laboratório de identificação desses espécimes. E esse laboratório ele está registrado no IBAMA. É um laboratório, é o LabTox. É o Laboratório de Análise de Toxinas, Animais e Plantas. Nós temos uma coleção didática e uma coleção científica para visitação. Nós fazemos trabalho nas escolas para que as crianças reconheçam, né, e possam até... É uma questão de prevenção. Né? Então, escorpião é o campeão.
com relação às substâncias químicas, quais são as substâncias químicas que nós atendemos? Medicamentos, produtos de uso domésticos, agrotóxicos, produtos químicos, metais, alimentos e bebidas, raticidas, que ele fica num grupo separado, embora o raticida seja um agrotóxico. Então, são cerca de 19 grupos de substâncias que nós atendemos. E no grupo das substâncias químicas são os medicamentos. Os medicamentos são os campeões. Acaba overdose, essas coisas, ou simplesmente uma reação? Não. Eu digo a você que 98% dos nossos casos em adultos, porque tem a questão da faixa etária, tentativa de suicídio. Acidental criança. De 0 a 4 anos, geralmente é criança. A senhora falou agora há pouco na questão das plantas também, que tem essa identificação. Quais são algumas do nosso bioma, da região, que acaba tendo essa intoxicação? É interessante, né? Porque quando eu comecei a dar aula sobre toxicologia, né, eu fiz o primeiro concurso da Universidade Estadual da Paraíba. O primeiro edital, quando ela se tornou universidade. Jovem, eu era recém-formada. Fazia um ano que eu tinha saído da universidade e apareceu essa oportunidade, que eu sempre digo que foi, né? Deus foi muito bom comigo quando eu tive essa oportunidade, porque eu sou muito feliz em ser professora da UEPB. Sou muito realizada. Eu agradeço todos os dias a Deus. E naquela época que eu comecei, era Comigo Ninguém Pode. Era a planta que mais causava intoxicação. Hoje, não é. Hoje é a zamioculca. Onde você chegar hoje, num prédio novo, numa residência, você tem lá a zamioculca. E ela tem os mesmos efeitos que a Comigo Ninguém Pode causar. Ela tem o oxalato de cálcio, que se a criança mastigar a planta, ela pode ir a óbito. Então, eu estou sempre dizendo, onde eu chego, gente, tem criança aqui, não deixem a zamioculca exposta de forma que a criança possa... A senhora poderia descrever para quem está nos acompanhando como é... A zamioculca? Sim. Ela é uma planta bem verdinha, assim, parece um crotezinho, e ela é bem brilhosa. Ela brilha, Perfeito para decoração, né? Ela é linda. Elas são os galhos, assim, os ramos altos. Eu acho ela parecida com crote, porque o crote ele é meio rígido, né? Não é aquela plantinha tipo a Comigo Ninguém Pode, porque ela é molinha a folha e ela tem aqueles pontos brancos, é verde com os pontinhos brancos. A zamioculca não, a folha é bem pequenininha, ela é meio durinha e ela brilha muito. Eu acho que a população de Campina Grande toda conhece já a zamioculca. Então, não deixem ao alcance das crianças. Não deixem nos jardins dos edifícios onde as crianças brincam. Desde esse eu cheguei num parque de criança, num edifício, a única planta que tinha era a zamioculca. Aí a criança, inocente, naquela fase oral, engatinhando, vai lá, bota na boca. Então, ela pode causar edema de glote. Qual é o tempo que uma pessoa tem contato ou ingeriu que ela tem que ter uma reação rápida para poder conseguir se salvar dessa situação? No caso da zamioculca, Sim. A gente sempre pede que, por exemplo, a mãe, na hora, no momento, assim, quem tiver, tire os pedaços da boca e lave. Lave. E se a criança puder... Se tiver em casa, por exemplo, um demucentezinho, uma gelatina, pode dar. Mas só se a criança puder ingerir, porque senão ela vai vomitar. E se ela vomitar, ela pode broncoaspirar e pode ter pneumonia química. Então, o que poderia ser muito simples, pode se tornar mais grave. Então, assim, tente lavar e tirar os requícios daquele local ali, certo? E com cuidado, não pode ser com força. Porque essa plantinha, ela tem umas agulhas pontiagudas. Quando a criança mastiga, essas ráfides se abrem e essas agulhas pontiagudas saem rasgando, né, a mucosa aqui da faringe. Então, ter cuidado, muito cuidado nesse manuseio. Não pode ser com muita força. Levando para os outros casos, no caso de um animal, ou então até mesmo de remédio, como é que deve se dar o procedimento a partir do momento que acontece esse acidente? Vai depender da circunstância. Né? Se ela foi acidental, é mais simples. Uma criança que ingeriu um comprimido, viu ali o comprimido da mãe, né? Pode até ligar para a gente e a gente, se for só um comprimido e for um paciente assintomático, a gente pode ficar orientando. Mas se for uma overdose, né? Uma dose muito grande, 50 comprimidos, né? Geralmente o SAMU leva, né? E aí a gente vai dando as orientações, o pessoal aciona, a emergência aciona a gente desce. E juntamente com o corpo clínico do hospital, existe essa parceria.
Eles nos escutam, né? Eu sempre agradeço muito essa parceria que a gente tem com o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande e que a gente tem formado já muita gente para que nós possamos atender a população da melhor forma possível, né? Os centros, eles trabalham em rede e a gente sempre está sendo capacitado para isso. Todo mês nós temos aulas e eu vivo assim, eu digo que eu não bebo, eu não tomo cachaça, mas eu tenho uma cachaça na vida, que é a toxicologia. Então, eu vivo pensando, tirando a minha família, lógico que é muito importante, mas eu respiro toxicologia, 24 horas. Isso é notável, né? O empenho da senhora para resolver os casos e ajudar o máximo de pessoas possível. Isso é uma coisa muito gratificante de ver, né? Que a universidade tem uma pessoa, um profissional a esse ponto que está, de fato, fazendo a mudança aí na sociedade ao nosso redor. E falando nessa questão da substância, teve até um caso recente, né, infelizmente trágico, que envolveu um envenenamento com arsênio, que é um composto não tão conhecido, mas muito popular de fácil acesso por algumas pessoas do meio que trabalha já nessa área. Como é o funcionamento do arsênio nesse caso, para a toxina que ele age no nosso corpo? Olha, o arsênio, ela tem uma grande história, ela percola a história do arsênio, ela percola a história da humanidade. Na antiguidade, as pessoas usavam arsênio para envenenar, né? E naquela época as pessoas morriam, mas não existia método para a identificação desses compostos no corpo, né? Que no caso veio a óbito. Que a gente hoje, na toxicologia forense, a gente classifica como morte violenta. Então, aquele indivíduo ia a óbito ou por homicídio ou por suicídio, né? Mas não se identificava, não se sabia por quê. Na Idade Média, né, houve uma padronização. A toxicologia ela se tornou uma ciência. Por que ela se tornou uma ciência? Porque havia um conhecimento e esse conhecimento ele era aplicado à prática. E houve um cientista muito importante chamado Orfila, que é considerado o pai da toxicologia. Por quê? Porque ele diminuiu a lacuna entre um tribunal e a ciência. Porque ele sempre disse que esses casos deveriam ter um método de identificação de algum tipo de substância que, por acaso, aquela pessoa que foi vítima do óbito pudesse ter ingerido ou pudesse ter sido envenenado. E tem um caso clássico na literatura, que é o caso de Maria Lafargue. Ela era uma jovem que morava em Paris e ela se sentia já, com 30 anos, ela se sentia moça velha. E naquela época, né, eu descobri lendo, porque existe um livro chamado de Mulheres que Matam em Série. Eu lendo lá o livro, ela se sentiu já velha e tinha agências matrimoniais. E ela conseguiu um casamento. E ela casou com esse jovem, que morava também numa cidade lá de Paris, eu não lembro bem o nome. E ela casou, só que ela, quando viu o perfil do jovem lá, ele era rico. Só que quando ela casou, que chegou lá do castelo, o jovem vivia já em ruínas. Mas ela fez um acordo com ele e se manteve casada. É uma história bem comprida, eu vou tentar diminuir. E ela casou. E um determinado tempo do casamento, ele viajou no Natal, e ela mandou de presente para ele um bolo. E ele começou a passar mal. Voltou para casa e ele continuou passando mal, até que ele morreu. E nessa época existia um químico chamado de Marche, Joseph Marche. E ele desenvolveu um método para identificar o arsênio. E o corpo desse rapaz, né, do esposo de Maria Lafargue, o senhor Lafargue, foi feita a exumação. Quando lá seguiu o óbito dele, né, e deu negativo. E Orfila pensou assim, com os conhecimentos que ele tinha da farmacocinética e do arsênio, ele disse, pode não estar no corpo, mas pode estar na louça ou em algum alimento da casa. E ele mandou buscar essa louça e esses alimentos. E tinha arsênio na roupa, ou na comida, né, da casa, e da louça. A gente sabe que o que foi contado, né, que está lá, tem um pouco de fantasia, né, mas assim, realmente foi comprovada a presença do arsênio nesses alimentos que estavam na casa e
na louça. E houve depoimento dos farmacêuticos da época em que ela comprava o arsênio. Ela comprava o arsênio e colocava na comida do marido. Qual era a utilização do arsênio nesse período, fora para envenenar? Ele tinha alguma utilidade? Tinha produção de cosméticos por uma mulher chamada de Tofana. Tofana, ela produzia cosméticos à base de arsênio, mas era encomenda. Ela recebia encomenda, produzia o cosmético e alguém encomendava para matar outras pessoas. Já é uma ferramenta, né? Até que com o método de Marsh, com a identificação, né? Então, houve uma parada. Então, o arsênio tem isso na Idade Média, mais ou menos, né? Também se relata que Napoleão Bonaparte também foi envenenado pelo arsênio. Então, tem muitas histórias da humanidade que, se eu fosse contar aqui, eu só falaria nessas histórias. Mas o caso de Maria Lafargue sempre me chamou muita atenção e eu sempre conto para os meus alunos. Por quê? Porque a ciência, né, diminuiu essa lacuna entre o tribunal e a ciência, porque ele provou, inclusive o teste era feito no tribunal, para todo mundo que estivesse no tribunal observar o teste, né? Era por destilação, né? E o arsênio ele entrou em desuso. O arsênio é um metalóide, é um semimetal que existe na natureza. Já foi usado como arma química. Eu li recentemente, numa base de dados que a gente utiliza, que ela foi atualizada em 2024, que ele pode ser utilizado como no tratamento de leucemia promielocítica, desde que essa leucemia ela não responda ao tratamento convencional. Porque o arsênio, na verdade, são vários tipos de compostos. O arsênio é um metalóide, é um semimetal presente na natureza. Ele extraído, ele pode produzir compostos orgânicos e inorgânicos. Então, são esses compostos que são utilizados na medicina. Já foi utilizado como agrofungicida e inseticida, também, né, como arma química. Então, essa variação de tipos de arsênio é que são utilizadas tanto na medicina. Agora, isso era autorizado, eu não sei, isso foi em 2004, eu vi lá numa base de dados que a gente usa, que é o Toxibase, que ele é autorizado para a gente utilizar nos centros. Então, é uma informação recente. Só que, isso é como medicamento, está regulado pela portaria 344. Nós temos uma ferramenta no Brasil, que é a portaria 344, que ela lista as substâncias que podem ser ou não utilizadas, né? Se eu não me engano, esse trióxido de arsênico que é usado para tratar a leucemia promielocítica é no Reino Unido. Eu não sei no Brasil. Eu não sei se ele consta na portaria 344. No Brasil, você pode adquirir facilmente. Não tem um marco regulatório. As pessoas adquirem os sais do arsênio. Um deles é o trióxido de arsênico. E esse caso que aconteceu, né, recentemente, a menina, né, recebeu um bolo que estava contaminado pelo arsênio. E por que ela não sentiu gosto? A primeira, eram 3 amigas. Uma delas mandou de presente o potezinho de bolo para as 2. Elas receberam na casa delas, com um bilhete, né, muito carinhoso. Uma, quando começou a comer, ela começou a se sentir mal e parou. A outra não sentiu nada. E comeu até o final. E por que elas comeram e não sentiram o gosto diferente? Porque ele não tem gosto. O sal é como se fosse um salzinho, né? Difícil de identificar, né? Ela não sentiu o gosto, né? E ela veio a óbito, né? Então, assim, é um caso em que a gente... as autoridades, elas têm que fazer alguma coisa. Como coordenadora do CIATOX, atualmente eu faço grupo. Eu sou integrante do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Toxicologia e do grupo especializado em toxicologia clínica. E nós estamos construindo uma nota técnica para ser enviada às autoridades para que esse tipo de produto ele tenha fiscalização de uso. Nós sabemos, por exemplo, que o chumbinho ele é proibido. Isso. Mas você encontra o chumbinho.
uma certa facilidade Com que assusta. muita facilidade, né? Nós temos, agora diminuiu muito, viu? Diminuiu muito. Eu já estou em centro há mais de 20 anos e o número de casos de chumbinho, porque assim, quando o paciente chega dizendo assim que ingeriu o chumbinho mesmo é um produto químico chamado de, quimicamente, o ingrediente é denominado de aldicarb. Esse ingrediente ativo não pode ser mais comercializado no Brasil. Inclusive, está no Código Penal, que é proibido armazenar, vender, distribuir substâncias que tragam algum dano à população. Está lá no Código Penal. Mas a Anvisa tem uma resolução que tira o registro do aldicarb. Não pode mais ser utilizado. O que vem clandestino. Não sei se é do Paraguai. Teve um tempo aí que era do Paraguai. Em 2010, eu peguei os 32 centros do Brasil, nós selecionamos as amostras que nós tínhamos e mandamos para o laboratório da Polícia Federal de Brasília. Pasme, o que é que a gente encontrou? A gente encontrou não só o aldicarb, que era o ingrediente ativo do chumbinho, a gente encontrou organofosforato, que é outro grupo químico. Proibido também? Não. Esse é de excesso. Então, hoje a gente tem uma mistura de compostos presentes nesses denominados chumbinho. Por que chumbinho? Porque ele tem uma aparência de bala de revólver e tem a cor cinza, né? Mas muitas vezes o paciente chega com um produto que ele é cor-de-rosa. Existe ele cor-de-rosa e existe ele azul. E diz, ingeriu chumbinho. E a pessoa não tem nada. Né? Nada. Porque é outro grupo químico, é outra substância e a abordagem do tratamento é totalmente diferente. O chumbinho verdadeiro, quando o paciente chega, pela experiência que a gente já tem, a gente conhece a síndrome que ele apresenta. E muitas vezes a gente pede para deixar em observação, porque 4 horas depois ele pode desenvolver a síndrome. Eu já tive um paciente, eu acho que foi esse ano, ele chegou bem, estava lá, e muitas vezes eu fico, sabe, ali olhando o paciente, e de repente ele começou a apresentar a síndrome característica. E eu, doutora, ele está com a síndrome, vamos fazer o antídoto. O antídoto, no caso, é um antagonista que funciona como antídoto. Né? E ele saiu bem, foi entubado, mas no outro dele saiu super bem. Então, assim, a decisão do tratamento é do médico. O médico, porque eu sou farmacêutica, o médico ele é soberano. Mas, graças a Deus, a gente tem uma boa parceria e eles me respeitam. Né? Não, eu quero que a professora Sayonara ela diga o que é que a gente faça. Né? Mas e aí, isso é muito bom, porque eu também aprendi muitas coisas com os médicos, porque eu não tenho uma formação clínica. Eu venho aprendendo na prática, né? E eu aprendi muitas coisas. Eu tenho um médico lá no trauma que eu costumo brincar com ele. Como o senhor me ensinou? Porque ele me escutava e eu escutava ele, né? E isso aí foi muito bom. Teve recentemente o caso de uma criança, saindo um pouquinho do arsênio, que ela foi picada por uma coral. E era uma coral verdadeira. Ele estava colocando um ninho de passarinho em cima da árvore. E a cobra picou o pé dele. Ele estava subindo, né? E a cobra, porque a coral ela é pequena, ela não consegue subir em árvore, não. E ele estava subindo quando a coral picou o pé. E ele chegou, todo mundo assustado. Vamos aguardar, porque ele não tem sintoma. Nós ficamos lá, eu e os meus alunos, um bom tempo, e o menino não teve nada. Não precisou fazer o soro. Então, assim, esse conhecimento, né, de estar ali olhando o paciente e ele não ter nada, para a gente é importante. Por que ele não apresentou nenhum sintoma? Eu posso esperar isso do paciente. Porque as corais verdadeiras, elas podem ter um quadro de picada seca. O que é isso? Ela defere o bote, ela causa o acidente, mas ela não consegue injetar a peçonha. Então, o paciente é assintomático. E o menininho foi embora e não teve nada e não precisou tomar soro. Então, esse olhar da gente saber que determinadas serpentes podem causar esse tipo de acidente é muito importante. Né? Mas o arsênio tem isso, voltando para o arsênio, né? Ele tem essa história na humanidade, ele tem uma trajetória na humanidade, ele percola a história da humanidade, mas hoje nós temos o conhecimento científico, nós temos como identificar. E é importante que os centros de informação toxicológica do Brasil estejam preparados para reconhecer esse tipo de agravo. Porque ele confunde com a intoxicação alimentar. Porque o paciente ele chega com diarreia, náusea, vômito.
intoxicação. Comeu isso. Foi o caso da menina, né? Da Infelizmente. menina. E ela voltou para casa. Mas a êmese, o conteúdo da êmese, que é o vômito, é diferente. Um pouco diferente. E existe até um testezinho rápido que a gente pode fazer. Essa semana eu estava conversando com o presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, o professor Rafael Lanaro, e ele disse, professor, a gente pode fazer aquele testezinho rápido que a gente aprendeu lá na faculdade. Né? Não é nada caro. Né? Então, assim, o arsênio, né, a gente tem que ter cuidado hoje, porque ele virou moda. Né? Por favor, população, o que receberem de presente, não comam. Por favor, não comam, né? Porque antes era o chumbinho, né? Nós tivemos um caso de uma criança que ela tomou o suco, um achocolatado, e ela passou mal, ela chegou lá no trauma, ela tinha a síndrome do chumbinho, a enfermeira que estava na emergência com a gente reconheceu a síndrome, porque ela é do nosso grupo, ela reconheceu a síndrome, e foi feito o antagonista e a criança saiu. Salvou ela, né? Salvou. Nesses casos, quando você não sabe o que foi, porque às vezes você não consegue ver o animal que acabou ali lhe picando, ou o que acabou lhe intoxicando, qual é o melhor procedimento a ser feito? De teste, ou então o que falar, porque às vezes também o paciente que chega não sabe expressar o que está sentindo, nem como foi ou o que foi. O que é que acontece nesses casos? Olha, animal peçonhento, eu vou falar de animal peçonhento, depois eu falo das substâncias químicas. Animal peçonhentos, a gente é a clínica. A clínica ela é soberana. A gente já sabe qual é a clínica da jararaca, a clínica da cascavel, a clínica da coral, a clínica do escorpião. A gente já conhece, entendeu? Professora, e sempre é assim? Não. Essa serpente não trabalha a gente. Ano passado, nós tivemos vários casos de cascavel que o paciente não trazia a serpente, dizia que foi picado por uma cascavel. Só que ele não tinha a clínica do acidente por cascavel. Ele tinha a clínica do acidente por jararaca. Deus, o que é que a gente vai fazer? Nós temos um biólogo, nós temos 2 biólogos. Um é o professor Rômulo, que é da biologia, muito bom também, professor, e um técnico que é Rodrigo. Socorro, vamos, nos socorra. E a gente começou a estudar. E aí existe a possibilidade de ter sido uma subespécie da cascavel. O nome científico da nossa cascavel é Crotalus durizos, que é espécie é Crotalus durizos. A subespécie é Crotalus durizos. E aí eles, professor, existe uma Crotalus durizos ruirruma, que ela é do norte e que ela tem esse perfil. O paciente chega com um quadro de acidente botrópico, porque no acidente por jararaca, que é o botrópico, o paciente geralmente tem dor, edema, equimose e sangramento. E o paciente chegava com essa sintomatologia, dizendo que tinha sido picado por uma cascavel. Pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? A gente fazia o soro pobotrópico. Com mais ou menos 6 horas, ele tinha uma alteração bioquímica que é característica do crotálico. Então, a gente chegou a essa conclusão que provavelmente essa serpente, que é do norte, está por aqui. Porque foram vários casos que aconteceu. O que foi que nós fizemos? Fizemos um parecer, encaminhamos para a clínica médica do hospital com o embasamento científico, com artigos científicos, mostrando que esses casos estavam acontecendo por este motivo. Provavelmente a gente teria que ter a serpente. A gente nunca recebeu esse tipo de serpente, porque senão a gente entraria para o laboratório e teria feito a identificação como é feita do ponto de vista científico, né? Porque nós temos os 2, temos o biólogo e nós temos um técnico e um professor, que são excelentes. Eles são, assim, a nossa salvação, né? Então, nesses casos de animais peçonhentos, a gente conhece pela clínica. É nítido. Chegou lá, a gente já sabe agora. Substância química. Muitas vezes a gente chega um paciente que diz que tomou vários tipos de substância. Está desacordado. A família não sabe o que foi. A pessoa está dormindo. Então, o médico, ele vai tratando pela clínica. Né? E a abordagem, hoje de manhã, eu dei aula aos meus alunos sobre novas substâncias psicoativas, que é diferente de drogas de abuso. Diferente em termos, né? São termos que a gente usa para diferenciar. O que é uma nova substância psicoativa? A gente também atende isso. O que é uma droga de abuso?
né? E eu mostrando para eles que o tratamento é muito parecido, a abordagem do tratamento é muito parecida. O que diferencia é que um grupo de substâncias, das novas substâncias psicoativas, tem o antagonista, o resto não tem. Então, a abordagem é uma única. E para medicamentos, a gente também tem poucos antídotos. Então, a abordagem do tratamento para medicamentos, ela é muito padronizada. A diretriz é muito padronizada. E a gente segue diretrizes internacionais. A gente trabalha com banco de dados internacionais. E como a gente trabalha em rede, o que está sendo feito no CIT de BH, eu acompanho muito o CIT de BH. Eu assisto às aulas. O grupo lá é muito bom. Eu, às vezes, dou mais aula pela professora de BH do que por mim. De tanto que eu assisto a aula dela, né? Mas, assim, eu também vou na literatura e comprovo tudo que ela está dizendo lá. Então, assim, a gente tem que ter essa abordagem clínica, que é muito importante, o olhar do médico. Porque o médico, ele pensa em tratar o paciente. O farmacêutico, ele pensa no mecanismo de ação. Pensa na farmacocinética. Quanto tempo essa substância vai ficar no corpo? O farmacêutico tem esse conhecimento, né? Então, essa junção de saberes só traz benefício ao paciente. Então, apesar de nós termos um número elevado de intoxicação por medicamentos, a letalidade ela é um pouquinho baixa. Lógico, se tiver um óbito, não é bom, né? Não é bom. O bom é que todas as pessoas saiam. O grande problema dos medicamentos hoje é o seguinte, é que 98% dos pacientes jovens, na idade jovem, eles são portadores de algum tipo de doença. Alguma alteração, doença que a gente chama uma doença psicótica, né? Uma esquizofrenia, uma depressão, uma ansiedade, que é a doença do século. É a doença do século, não adianta. Todos nós nós somos ansiosos, né? E muitos têm algum tipo de doença na qual eles recebem a medicação. E essa medicação que eles recebem, eles usam, né? E, gente, como é triste a gente ver, né? Eu sempre converso muito, né? Eu chego sempre abordando, olha, eu estou aqui só para ajudar. Ninguém deve julgar ninguém, porque é uma doença, é da cabeça, não é porque a pessoa quer. Eu sempre digo aos meus alunos, certo? E muitos deles chamam os meus alunos de anjos. Porque os meninos vão visitar, vão conversar, vão fazer uma abordagem humanizada. Então, o CEATOX, ele tem esse lado humano. A gente não pode condenar ninguém por um ato desse. Muito pelo contrário. A gente tem que unir esforços e apoiar. O hospital tem psicólogo, ele imediatamente manda o psicólogo. E Campina Grande hoje tem uma unidade que eu sempre dou para que eles procurem, que é o Espaço Humanitário Tainá. Estou fazendo aqui propaganda dele, mas ele é muito importante. Porque ele é muito importante, porque ele dá o apoio psicológico, ele dá o apoio psiquiátrico. Quantas vezes eu já mandei pessoas que nós atendemos lá, e eu digo, vamos entrar aqui no Instagram, vamos se cadastrar, você vai ser atendido por um psicólogo. Teve um caso bem interessante de uma jovem que eu atendi e que eu percebi que ela tinha depressão pós-parto. E ela ficou com o meu telefone. Achei tão engraçado que ela ficou. Aí o pessoal, professora, você dá seu telefone? Eu dou. O que é que tem? Nada demais. E um dia depois que ela saiu do hospital, ela me ligou. Professora, eu vou tentar de novo. Eu disse, vai não. Aí fiquei conversando com ela. Enquanto eu conversava com ela no telefone, eu liguei para a pessoa que criou o Espaço Humanitário Tainá, pedindo socorro. Pedindo que ela atendesse essa paciente. E a menina foi encaminhada, ela foi atendida e passou a ser encaminhada. Porque, assim, o Espaço Tainá, ele só fica um tempo. Depois, ele tem que ir para o serviço de saúde. Mas eu acho que essa primeira abordagem foi importante para essa pessoa, porque era só uma depressão pós-parto. Entendeu? Ela tinha tido bebê, ela estava com essa depressão. Então, a gente tem esse olhar também. Eu gostaria de ter até mais tempo de fazer isso. Mas eu sou professora, então, hora eu estou aqui, hora eu estou lá. Essa semana eu não fui ainda no CEATOX. Por quê? Porque é a semana de TCC. Dos alunos, reunião, final de semestre. Então, eu não apareci por lá ainda, né? Mas tem lá a minha equipe e qualquer coisa eles ligam para mim, ligam para... A gente tem uma equipezinha hoje boa que a gente pode dar suporte. Inclusive, se quiser deixar o @ do Instagram, então a forma de entrar em contato com o Espaço Tainá, não é isso? É Espaço Tainá. Espaço Humanitário Tainá. No Instagram tá assim. Pronto. Tainá com TH. Pronto. Para quem está nos acompanhando e quiser ter acesso a esse serviço, já fica aí também a disponibilidade.
por falar em mídias, né, nós temos o nosso Instagram, é Ciatox CG. E a gente está periodicamente, nós temos um coordenador científico, que é o professor Dr. Saulo Rios Maris, que por sinal ele está em Paris, fazendo pós-doutorado, né, ontem ele participou de uma banca comigo, mas ele continua alimentando as mídias, por quê? Porque isso você pode fazer, né, à distância. Então, periodicamente, a gente tem disponibilizado informações sobre acidentes, por exemplo, naftalina, em criança, que às vezes ingere acidentalmente. Agora, acho que semana passada saiu sobre os cigarros eletrônicos, né? O perigo do cigarro eletrônico. Tá lá no Ciatox CG. Tem muito caso relacionado a esses pods, que é o do momento? Eu acho que a gente só recebeu um caso aqui, só um caso, certo? Só um. Eu acho que eu lembre só um caso. Mas, na verdade, a gente não está querendo atender a intoxicação, a gente está querendo prevenir, mostrar aos usuários que não façam uso desse tipo de instrumento, que não faz bem à saúde. Eles são proibidos, né? Foram proibidos. Foram proibidos. Né? Então, assim, dizer à população, né, que nós estamos lá para atender a população. Nós temos um 0800, vou repetir, 0800 722 6001. Nós atendemos desde uma intoxicação por medicamentos até uma intoxicação por metal, como é o caso do arsênio. Eu espero que a gente não atenda esse tipo de agravo. Não seria bom para a população. Usar esse tipo de substância, né? Vamos evitar. Ela não é regulada, não é proibida, não é de uso restrito, mas vamos evitar, né? Para que a gente evite um caos maior. E dizer que nós estamos lá para atender acidentes por domínios sanitários, medicamentos, pode ser acidental, tudo depende da circunstância, né? E os acidentes por animais peçonhentos, que a gente praticamente todos os dias a gente atende a esses casos. Eu tenho uma dúvida aqui. É mais de zona rural ou urbana esse tipo de acidente com os animais? É outro perfil que vai mudando. Escorpião é urbano. A serpente, ela sempre foi rural. Ultimamente, nós temos recebido casos que são urbanos. Por quê? Está havendo, né, algumas variáveis que estão interferindo para que essas serpentes saiam do seu habitat natural. Eu vi alguns casos recentes de alguns conhecidos que tiveram realmente na zona urbana. Esse tipo de acidente. E eu fiquei pensando, porque até então eu sabia que era muito na zona rural. Zona eu já rural. morei, inclusive, na zona rural e tinha constante, assim, eita, o fulano ali que morava perto da gente teve esse problema. A gente já tinha um cuidado a mais, já fazia uma limpeza para evitar esse tipo de contato com esses animais. Exato. Mas eu me toquei justamente porque teve esses casos que eu fiquei sabendo aqui na cidade. Eu fiquei, oxente. Tá tendo caso assim. Inclusive aqui na UEPB nós não tivemos acidente, mas nós já encontramos várias corais verdadeiras. Várias. Um dia desses foram 8. Caramba! Um dia desse foi uma não peçonhenta na cadeira do dentista lá de odontologia. Né? Então, assim, o desmatamento... a chegada das plantas de energia eólica e energia solar tem ocupado os espaços. Eu não vou elencar aqui um só motivo, são vários. Porque dia desses pegaram um pedaço de uma reportagem minha e eu fui muito criticada. Porque não é um fato só que interfere, são vários. Né? Então, aí seria uma outra abordagem e que eu sempre gosto que os biólogos falem, porque como eu sou farmacêutica entende muito mais de remédio. Né? Eu aprendi, hoje eu reconheço, eu sei o que é uma jararaca, eu olho e já sei que é uma jararaca, eu sei que é uma cascavel, porque eu aprendi com os meus alunos e com os profissionais que trabalham comigo. Mas eu sempre deixo esse assunto para os biólogos. Eu aprendi isso aí na prática, né? Como eu falei que eu morei na zona rural, a gente tinha muito contato com esse tipo de animal. E a gente tinha todo um cuidado justamente para evitar esses acidentes por questões de locomoção, que seria provavelmente difícil até ter acesso a um soro, que não são todos os locais, né, que tem essa disponibilidade. Hoje na Paraíba são 11 hospitais, viu? Já está bem distribuído. Posso sim, ó. João Pessoa, Guarabira, Picuí, Campina Grande, Monteiro, Patos, Cajazeiras, Itaporanga, Princesa Isabel. Cajazeiras são 2 hospitais. Deixa eu ver outro local. Só está faltando uma cidade. Mas eu já disse bastante cidade. Ó. Começando aqui. João Pessoa, repetindo. João Pessoa, Guarabira, Campina Grande, Picuí, Monteiro, Patos, Cajazeiras tem 2, Princesa Isabel,
Itaporanga. Está faltando 2 cidades que eu não estou lembrando. Mas já tem 10 cidades aqui que vocês podem, né, utilizar do soro. Qualquer coisa, liga para o Ceatox, que a gente diz. Na verdade, a regulação manda para a gente. E aí a gente já tem uma equipe, porque nós temos um mapa da Paraíba na sala. Para direcionar, né? Com todos os pontinhos marcados e a relação dos hospitais. Então, a gente já olha lá e já sabe qual é a cidade que tem. Por exemplo, Monteiro vai pegar ali Sumé, Serra Branca, Amparo, São João do Cariri. Então, leve esses pacientes para lá, para que eles sejam atendidos o mais rápido possível. Queria só um minutinho para falar sobre a questão do arsênio. É necessário que os centros de informação toxicológica do Brasil eles estejam preparados para atender. Nós ainda não estamos, sabe por quê? Porque a gente nunca teve esse caso aqui, nós nunca tivemos, graças a Deus. E nós não temos o antídoto. O Ministério da Saúde, através do DAF, que é o Departamento de Atenção Farmacêutica, é quem disponibiliza esses antídotos. E nós, enquanto Sociedade Brasileira de Toxicologia, já estamos elaborando a nota e tentando fazer com que o Ministério da Saúde adquira o mais rápido possível esses 2 antídotos. São 2 antídotos que são utilizados nesses casos. No momento, nós não temos. A população, se houver algum caso, nós não temos. Então, é uma situação de saúde pública grave e urgente, que eu deixo aqui o meu manifesto às autoridades, enquanto representante da Sociedade Brasileira de Toxicologia, enquanto coordenadora do Ceatox, enquanto professora do Departamento de Farmácia e também sou uma das diretoras da Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Brasil. Então, representando essas instituições, mas também como cidadã, né? Eu sou uma cidadã, eu faço parte de uma população. Eu peço que as autoridades fiquem alertas para que exista a promoção, a prevenção e o tratamento quando necessário para esse tipo de intoxicação. É uma pergunta, uma curiosidade, na verdade. Caso alguém seja picado por cobra e esteja muito longe de algum centro, mas tem algo que possa ajudar? Tem. Eu recomendo, a literatura recomenda, lave o local com água e sabão, certo? Se for serpente, quais são as serpentes que a gente tem aqui na Paraíba? Cascavel, jararaca e coral. Eleve o membro, se for um membro inferior, e procure um serviço de urgência. Né? Como eu já falei, essas cidades todas que eu já falei aqui foram 10 cidades. Né? Então, quem estiver próximo a essas cidades, procura o serviço. Já ligue no 0800. Já liga pode ligar para a gente, para o 0800. Ele é de abrangência nacional. Se ele cair aqui no centro de Campina Grande, estiver ocupado, vai para João Pessoa. Se estiver ocupado, João Pessoa vai para Recife. Então, eu atendo da Bahia, de São Paulo. Vale ressaltar, né, que a gente está falando muito aqui na questão da Paraíba, mas para todos os locais do Brasil você pode estar utilizando, não é isso? Para entrar nesse suporte. Porque o 0800 ele tem essa abrangência. Eu gostaria sempre que viesse para a gente aqui, porque a gente tem o conhecimento dessa atuação dos hospitais regionais na Paraíba. A gente está lá a lista no nosso mapa. A gente olha lá, tá de acesso dos nossos profissionais. Eu tenho aqui no meu celular também. Quando alguém liga, que se eu não souber decorado, né, eu informo para que esse profissional regule esse paciente para o hospital de emergência mais próximo. Gente, e como a gente também evita trazer para Campina Grande? O importante é isso. Porque Campina Grande, porque o soro só existe em três cidades. Não, 4. João Pessoa, Guarabira, Campina Grande e Patos. Olha como já está, 12. Já tem 12 cidades. Né? Já melhorou muito. Então, quando a gente... a regulação manda para a gente o caso, eu leio e vejo, eles perguntam, é necessário regular para Campina Grande? Eu disse, não. Aí eu vou lá no mapa e olho qual é a cidade mais próxima que tem o soro, e esse paciente que está, por exemplo, em Princesa Isabel, é muito longe daqui, Itaporanga, lá tem Itaporanga, tem o soro, Princesa Isabel tem soro. As chances de sobrevivência de uma pessoa que foi intoxicada por alguma picada, alguma coisa, quanto tempo ela teria para ser seguro, chegar até o local, tomar o soro, para poder escapar dessa situação? Olha, a literatura diz que o prognóstico bom é antes de 6 horas. O mais rápido possível, se deu soro. Mas eu já tive um caso muito interessante.
Eu posso contar? Pode, fica à fica à vontade. vontade. Foi 2023, um ciclista, acho que foi em Areia, ele estava fazendo trilha, ele caiu, machucou o braço, lógico, o braço ficou roxo. Só que ele não melhorava se foi numa sexta-feira, chegou no hospital particular na segunda-feira, ele estava com as plaquetas muito baixas, então pensaram que era dengue. E aí, uma nefrologista do hospital de trauma desconfiou que tinha sido uma jararaca, porque a jararaca faz isso, da equimose, o braço ficava todo roxo. Ele estava com o braço e o corpo todo roxo, mas todo mundo estava achando que tinha sido da queda. Depois pensou-se que era dengue, porque as plaquetas, ele tinha 30 mil plaquetas, é muito baixo. E aí ela me ligou. Professor, o que é que a senhora acha? Aí ela me mandou a foto e me mandou o resultado dos exames. Eu disse, doutora, vamos fazer o soro? E aí, olha, isso foi na sexta, ele chegou na segunda. Rapaz jovem, 48 anos, foi para a hemodiálise, porque o acidente por jararaca dá insuficiência renal aguda. E eu disse assim, olha, enquanto Ciatox, eu não posso liberar o soro, porque o soro fica dentro da farmácia do hospital. Então, quem tem que liberar é o diretor. Então, o diretor do hospital particular fala com o diretor do hospital de trauma, eles se entenderam, em 20 minutos o soro estava lá e o rapaz ficou salvo. Caramba, conseguiu passar esse tempo Ficou todinho ainda, salvo, né? ficou bem, as plaquetas foram reguladas, foram para a normalidade. Então, assim, cada caso é um caso. A idade interfere muito, mas o prognóstico bom são 6 horas, certo? Certo. E depende de cada acidente. Existe, por exemplo, acidente por uma aranha aí, que a gente pode fazer o soro até, se ela apresentar determinado tipo de sintoma, a gente pode fazer o soro a qualquer momento. E a pessoa pode ficar bem. Falando de aranha, tem até uma curiosidade minha, que é a popularmente conhecida carangueja, né? Que a gente tem aqui. Ela se encaixa nesse quadro de toxinas? Sim, mas ela não. A caranguejeira, ela não é muito mais pelo contato. Isso. Não é? Ela não injeta aquelas toxinas que são bem graves. Quais são as aranhas de importância médica para a gente? É a Loxosceles, que é a aranha marrom. A armadeira? Não. Não. A armadeira é a Foneutra. E a Lactrodectus, que é a viúva negra. Essas são as de importância médica. Aqui, a Loxosceles, que é a marrom, ela não é endêmica da Paraíba. Ela é do sul. Só que nós já atendemos vários casos aqui. Vários. Quando eu me deparei com o primeiro caso que eu vi, eu não tinha conhecimento. Eu achei estranho. Só que como a gente trabalha em rede, eu liguei para o especialista de Curitiba, doutor Daniel. Aí, doutor Daniel, pelo amor de Deus, me ajude. Aí ele disse, não, é um caso de Loxosceles. Nesse caso, a gente vai saber se tem hemólise para fazer o soro ou não. E a partir daí, a gente começou a receber. Então, hoje, o que a gente tem aqui é a aranha marrom. É a aranha marrom. Provavelmente, ela vem através de material da construção civil, da madeira. Quando tem um animal peçonhento que não é do nosso bioma, ele vem em algum transporte. Sobre o arsênico, né? No caso, arsênio. No caso, está acontecendo, infelizmente, eu já vi alguns casos de envenenamento. Já. Né? Não sei se foi por ele, mas já aconteceu na Páscoa, aconteceu agora. Né? Agora, E, assim, são pessoas conhecidas, próximas a você, que normalmente a gente não vai desconfiar. Caso aconteça, tem algum método que a gente saiba que foi o arsênio? Ou sim, tem, para identificar. Sim, tem. Que a gente possa chegar no hospital já dizendo, comi isso, alguma coisa assim. Você, no caso das meninas, vamos no caso das meninas, elas comeram lá o bolinho delas lá, o bolo do pote, muito feliz, né? Era um presente. Ninguém desconfiou. Chegou no hospital, todo mundo achou que era intoxicação alimentar. Agora, nós estamos sendo alertados. Aí sim, a gente pode pensar, entendeu? Mas como eu falei para você, nós não temos o antídoto. Nós não temos. A gente vai ter que reconhecer, e eu acho que a gente, se receber, eu não quero que aconteça, mas se acontecer, por conta do alerta, foi um alerta, né? Esse alerta pode ser que a gente consiga. E eu não sei se algum centro tem no Brasil, se tiver, a gente manda buscar, entendeu? Mas o certo é que cada centro tenha o antídoto disponível. Como hoje nós temos a hidroxicobalamina, que é um antídoto utilizado para casos de houver um incêndio e haja matéria orgânica, e haja a queima dessa matéria orgânica, as pessoas se intoxiquem,
né? E aí a gente tem um antídoto, né? Lembra da boate Isso. de Santo Quis de Santa Maria? Sim. Pronto, a partir daquele episódio, o Ministério da Saúde disponibiliza o antídoto. A gente recebeu recentemente 7 ampolas. E quando chega o São João, eu já fico preocupada. É porque é um período que vai ter muita fumaça e tudo mais. Né? Aí eu já fico preocupada não é nem a fumaça, é porque pode haver algum incêndio e se houver queima de material orgânico, vai produzir o CO2, certo? Dióxido de carbono. Então, a gente precisa, monóxido de carbono, dióxido de carbono, a gente precisa dos antídotos, entendeu? Então, graças a Deus, a hidroxicobalamina a gente já tem. Essa mesma política que foi, né, que norteou pelo acidente de Santa Maria, a gente precisa também ter o antídoto para caso ocorra intoxicação por arsênio. Na verdade, é um envenenamento, né? Porque houve a morte. Envenenou. Queria mais uma vez agradecer pela presença da senhora. Foi muito importante tudo que a senhora passou para a gente, conhecimento, as informações, que são coisas que, infelizmente, está acontecendo, né, agora, esse envenenamento, assim, em alguns casos. E foi muito gratificante compartilhar esse momento com a senhora. Assim, eu não consegui nem falar muito, porque é tão bom ver você falando, a senhora falando e tudo mais. É realmente uma aula. É muito gratificante ter esse momento. E espero que quem esteja assistindo tenha captado essa mensagem, né? Exatamente. Que tenha absorvido esse conteúdo, Exatamente. que foi riquíssimo hoje. Foi riquíssimo. Muito obrigada. Queria mais uma vez agradecer. Quem tem que agradecer sou eu, né? Porque eu sempre costumo dizer lá no CEATOX aos meus alunos o seguinte: aqui é um espaço de conhecimento. Quando a gente estiver aqui no CEATOX, me chamam até de muito generala, né? Porque eu digo que aqui é um espaço de conhecimento, aqui a gente tem que estar aqui conversando, falando sobre ciência. O projeto que dá embasamento ao PROEX PG, não é? Ciência na sala, na mesa e no quintal. E no quintal. No CEATOX também. Então, a gente tem que respirar a ciência. A gente tem que parar um pouquinho, conversar amenidades, faz parte da vida. Mas lá é um espaço do conhecimento. E eu faço questão que seja. Então, para mim, foi um prazer enorme falar de toxicologia, né? Falar do CEATOX. O CEATOX, para mim, é o meu oxigênio científico. Né? É a minha cachaça. Que a gente vai trazer a senhora mais vezes aqui. Em eu breve vamos estar falando novos assuntos. Eu fico à disposição e quero que vocês convidem o biólogo, viu? Ele é muito bom, o nosso biólogo. Ele é muito bom. Pronto. Ele faz parte da rede nacional. Eu coloquei ele na rede nacional. Ele dá um show. E assim, mostrar para o Brasil, né, que Campina Grande tem um centro que é respeitado no Brasil inteiro. Eu vou me aposentar, porque eu já estou perto de me aposentar, e eu sempre digo ao meu departamento, eu deixo um grande legado. Por quê? Porque existe o reconhecimento dos pares de que o centro funciona, apesar de nós não termos financiamento. Que também fica aqui o meu apelo às autoridades do Estado para que deem apoio financeiro aos centros da Paraíba. Nós tivemos recentemente uma reunião com a reitora, professora Célia. Fomos muito bem recebidos na Secretaria de Ciência e Tecnologia por Dr. Cláudio Furtado, que nos recebeu e nos acolheu. Né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver a questão do financiamento. A Secretaria de Saúde foi também, porque nós somos uma unidade da RUI, e a RUI está na Secretaria de Saúde, e no final eu olhei para o secretário e disse, doutor Cláudio, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Então eu faço aqui mais uma vez o ao vivo e a cores para as autoridades que não deixam o CEATOX morrer. Com certeza, a gente espera que esse apelo seja ouvido, né, devido a tão importância, né, que tem o CEATOX e que vem salvando muitas vidas, né? Então ele por si só já se prova o seu valor. Não precisa que a gente esteja validando ele porque ele é fundamental na sociedade que a gente tem hoje em dia. Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente agradece a você que está aqui nos acompanhando. Se estiver no YouTube, já curte, se inscreve no canal, compartilha aí, manda para todo mundo, para o grupo da família. Isso é um assunto muito importante para que seja de conhecimento geral, né? Então, se tiver no Spotify, segue a gente aí no nosso canal. E vejo você daqui a 15 dias com mais uma nova temática, um novo convidado. E lembra, ciência boa é ciência compartilhada.